Alto Vale do Itajaí é raro encontrar algum habitante que não seja sócio de uma cooperativa. Sescope comemora 25 anos de serviços prestados ao aperfeiçoamento do cooperativismo. Pesquisa da EPAGRE estuda sobre doenças na produção de mel. Dirigente da Fiesc analisa os impactos da reforma tributária na economia. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos o programa de hoje falando dos indicadores do cooperativismo. Responsável por 11% do PIB catarinense, o Sistema Cooperativo de Santa Catarina também se destaca por ser o mais participativo do Brasil. Hoje, metade da população do estado está ligada a esse movimento inspirador. E tem uma região em especial que carrega esse símbolo com muito orgulho. É o Alto Vale do Itajaí. Por lá, é difícil não achar um morador que tenha relação com o cooperativismo. Vocês vão entender agora por quê na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Tem crédito aqui, tem saúde ali, tem transportes mais acolá, tem agropecuária também. Enfim, para onde você virar o rosto vai dar de cara com uma cooperativa. E nas cidades onde elas atuam, a qualidade de vida atingiu outro patamar. Se tem algo que marca a região do Alto Vale do Itajaí, é a intercooperação. Hoje, diversos ramos do cooperativismo fazem negócios entre si. Isso melhora a economia e o desenvolvimento das comunidades. Criado em 2016 pela Associação Comercial de Rio do Sul, o núcleo de cooperativas, coordenado pela Mariane, elevou o patamar da região. Hoje são quase 240 mil cooperados, crescimento de 82%. Perto de 7 bilhões em ativos totais, com 2 mil empregos diretos. A vida por aqui respira cooperativismo. Nós tínhamos o objetivo, de integrar as cooperativas nos seus diversos segmentos, fortalecer o cooperativismo aqui do Alto Vale, Então nós tínhamos o propósito desde lá de divulgar o cooperativismo de uma forma muito mais unida e de uma forma muito mais forte, E nós temos conseguido, ao longo desses 8 anos, falar do cooperativismo, mostrar iniciativas, ações de forma unida, de forma e realmente intercooperando entre as cooperativas. E isso tem feito com que, quando eu divulgo o cooperativismo, eu divulgo o movimento. E o movimento atrai as pessoas, E aí nós temos feito isso com muita maestria, podemos dizer assim, desde 2016. No começo ele é uma ideia. Hoje ele se traduz em números. Fica mais fácil poder colocar para a sociedade que esse movimento está consolidado? Sim, eu acredito que quando a gente fala em números, expressa de fato, principalmente quando eu correlaciono com a população do Alto Vale, Então hoje nós temos mais de 70% da população do Alto Vale associado a alguma cooperativa nossa aqui do núcleo, E aí outro ponto importante, A gente olha para Santa Catarina, 50% do estado, 50% da população do estado é associada a alguma cooperativa. Então nós podemos dizer que nós estamos acima da média do estado, E temos uma representatividade muito forte no cooperativismo aqui na nossa região. Talvez seja uma das regiões mais cooperativistas do Brasil, Dentro do núcleo estão 15 cooperativas de crédito, 2 de saúde, 1 de consumo e 1 agropecuária. São eles os agentes transformadores do desenvolvimento regional. No caso da Unimed Alto Vale, por exemplo,
A evolução se mede pelos investimentos feitos nas estruturas de atendimento. Aqui na região a gente tem uma relação muito fluida, muito natural de intercooperação. Através do núcleo, as reuniões acontecem e o relacionamento vem naturalmente, a busca por intercooperação, a busca pelo serviço do outro, o entendimento que cada um faz é importante, acaba ocorrendo de uma forma muito natural e contínua aqui. Você percebe que a partir do núcleo, a Unimed passou a ter uma visibilidade maior? Sim. A gente consegue buscar mais clientes, oferecer mais serviços e também conhecer mais serviços dos outros e contratar e partir de uma intercooperação maior. Hoje, essas ações fluem muito dentro dos núcleos cooperativos também? Sim, dentro dos núcleos e também acaba atingindo áreas fora do núcleo também, naturalmente, né? Acaba que, pela exposição dentro do núcleo, o relacionamento é ampliado para onde a gente não conseguiria atingir. As cooperativas de crédito também ganharam com essa aproximação. Juntas, possuem mais da metade do crédito gerado, dinheiro que faz o Alto Vale se desenvolver. Isso junta forças, né? E começou a se destacar o trabalho que cada uma faz, né? Nos diversos ramos que nós temos aqui, né? Mas é bem notável o crescimento que tivemos aqui, sabe? No caso do Cicobi, já dá para expressar em números? Se a gente olhar os ativos que a cooperativa tinha 5, 6 anos atrás, que era 250 milhões, nós viramos essa chave de 1 bilhão. Então esse crescimento foi assim extraordinário, né? Então se você perceber, as demais cooperativas, eu tenho certeza, tiveram praticamente o mesmo crescimento, né? Então hoje, se a gente juntar esses números de todo o sistema cooperativo aqui do Alto Vale, ele ultrapassa 7 bilhões. E nós temos a honra de poder dizer que Cicobi Alto Vale tem a participação de mais de 1 bilhão nesses ativos aí. Outro setor que evoluiu demais foi o de consumo. Com o dinheiro das sobras, que são os lucros compartilhados, algo perto de 87 milhões, é uma dinheirama gasta na própria comunidade. Essa intercooperação, que é um princípio do cooperativismo, ela fortalece todas as cooperativas e quem ganha com isso? Os cooperados, a comunidade, enfim, toda a sociedade ganha com essa união, com essa intercooperação, com trocas e com desenvolvimento. Porque no núcleo, nas iniciativas de capacitação, nos eventos, nós levamos informações, conhecimentos, experiências que cada uma vive no seu ramo, na sua atividade, que acaba desenvolvendo a todos. Então eu vejo isso como uma grande força, uma grande oportunidade e o nosso estado é uma referência, né? Nosso estado é um estado muito cooperativista, a nossa região aqui com muito orgulho também, acima até da média estadual da participação do cooperativismo. O grande impulsionador desse movimento é o ramo agrícola. A Cravil, por exemplo, tem feito milagres nessas décadas de atuação. Marcou o território, fez o associado evoluir, buscou novos mercados e isso fortaleceu o PIB do Alto Vale. O desenvolvimento do Alto Vale deve muito à organização dos produtores como um todo. E esse desenvolvimento ele cresceu muito depois que nós começamos a implementar as tecnologias no Alto Vale, que não tinha, né? E através do nosso sistema de polo tecnológico do campo, nós, através das extensões tecnológicas que nós fizemos, me lembro que há 15 anos atrás, nós colhíamos aqui na região 300 sacos de milho. Hoje nós colhemos 1.500.000 sacas, né? Então veja o crescimento só na área do milho. Nós implementamos, por exemplo, o cultivo do trigo, que não tinha aqui na região. Então, e também o cultivo da soja, né? Fomos atrás, achamos semente, encontramos uma variedade compatível com a região e estamos produzindo soja. Então, o desenvolvimento no meio rural deve muito ao sistema cooperativo, né? Aí chegaram as cooperativas de crédito também, ajudaram a fortalecer esse sistema. E eu acho que a intercooperação ela é muito importante, apesar que muitas vezes ainda os atravessadores acham que podem fazer algo que faziam no passado. Porque nós estamos vindo de um passado
e não tão longínquo, né, que foi muito complicado. Mas tem algo que não se mede: o envolvimento das empresas privadas com o cooperativismo. A JR27, uma transportadora com 26 anos de existência, atua em 4 frentes: Cravil, Aurora, Sicoob e Unimed. São 80 colaboradores que recebem esse tratamento diferenciado. Ela foi um braço da cooperativa Cravil, onde a Cravil teve a necessidade de fazer a terceirização do transporte. E como o seu João foi o primeiro transportador dela de arroz para o Nordeste, deram essa oportunidade e a gente está dando sequência nesse segmento aí hoje, no Alto Vale. Hoje entrou Aurora, entrou Sicoob, entrou Unimed. Sim, no ano de 2000 a gente foi cooperado da Sicoob, que também fazia parte da Cravil até então. E agora, recentemente, em 2019, começamos um trabalho junto com a cooperativa Aurora. E em meados de 2008 foi quando a gente foi cooperado também da cooperativa Unimed, aqui do Alto Vale. Desde que a empresa começou as atividades através da Cravil, pela oportunidade que teve na época, a gente sempre teve relação com o agro, com grão, com fertilizante, com produção, entrega direta. Então, pessoas, né? Pessoas, né? O cooperativismo está na empresa também, devido a isso, pela relação que a gente tem com isso tudo, né? Tá vendo? É intercooperando, fazendo negócios conjuntos que o Alto Vale segue se desenvolvendo. Porque onde tem cooperativismo, tem vida. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta terça-feira, o presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin, vai comentar sobre os 25 anos de criação do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Em 1998, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP. Foi um grande avanço para o cooperativismo brasileiro, no crescimento e no desenvolvimento do nosso cooperativismo a nível nacional. Em Santa Catarina também nós tivemos grandes avanços com o SESCOP. Iniciou-se um grande trabalho de desenvolvimento do nosso cooperativismo no estado de Santa Catarina, na capacitação dos nossos dirigentes, dos nossos colaboradores, também chegando isso no crescimento e desenvolvimento dos nossos associados. Também os trabalhos que o SESCOP fez em Santa Catarina, com os jovens, o Cooper Jovem, também um programa muito importante e interessante foi o trabalho que nós fizemos, o SESCOP em Santa Catarina, com as mulheres catarinenses. Em Santa Catarina, hoje, nós temos quase 4 milhões de associados, mais da metade da população do estado de Santa Catarina é associado ao cooperativismo. Mas desses 4 milhões de associados, nós temos 1.300.000 já são mulheres. Atribuímos isso a esse trabalho que o SESCOP fez em Santa Catarina, através das suas cooperativas, com as mulheres catarinenses. Tivemos grandes avanços no crescimento do cooperativismo através desse trabalho que a mulher, cada uma lá na sua comunidade, cada cooperativa na sua comunidade, foi fazendo esse trabalho que deu muito certo no estado de Santa Catarina. E com isso nós temos esse desenvolvimento, esse crescimento do nosso cooperativismo de Santa Catarina. A mulher tem contribuído muito para esse trabalho do crescimento do cooperativismo de Santa Catarina. Então, o SESCOP foi realmente um grande avanço, uma grande conquista do cooperativismo de Santa Catarina e também para o cooperativismo brasileiro. Agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Pesquisa da EPAGRE estuda sobre doenças na produção de mel. Dirigente da Fiesc analisa agora os impactos da reforma tributária na economia.
É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Vem aí mais um grande evento com a marca do agronegócio catarinense. Dia 19, Chapecó te espera para debater temas relevantes como logística, inovação, produção de grãos e a sustentabilidade. É dia 19, às 2 da tarde. E a TV Coop, em parceria com o Canal Rural, vai transmitir todo o evento ao vivo. Realização: Canal Rural, Fecoagro, Osesc, Sindicarne, Acave e Faesc Senar. Apoio: Supercampo e Cicobi. Apoio institucional: Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Mais saúde para as abelhas. Projeto de pesquisa da EPAGRE busca entender a ocorrência, tratamento e prevenção das duas principais doenças na apicultura. Vamos saber mais sobre esse importante trabalho que fortalece a cadeia produtiva do mel em Santa Catarina. A reportagem do programa de TV SC Agricultura. Esse é o Laboratório de Apicultura da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador. Aqui, pesquisadores têm trabalhado com manejo de abelhas e sanidade apícola. O principal projeto dessa área iniciou em 2021 e o objetivo é entender a ocorrência das duas principais doenças que acometem as abelhas e entender a relação dessas patologias com regiões, climas, manejo e alimentação. Então aqui a gente faz toda a parte de análise de nosemose, né, que a gente viu o procedimento aqui. A nosema é um parasita do intestino das abelhas, é difícil um apicultor conseguir fazer esse tipo de monitoramento e é importantíssimo a gente saber monitorar, né? O que muita gente faz é tentar descobrir depois que a abelha morreu o que aconteceu. Então a nossa ideia desse projeto é fazer um monitoramento, é saber como é que estão enquanto as abelhas estão vivas. E a partir daí traçar estratégias para tentar manter a saúde das abelhas em dia. Esse projeto, a nossa ideia é fazer uma avaliação de monitoramento de varroa e nosema, que são as duas principais pragas e doenças que tem hoje na abelha, mas além disso, também ficar atento a sintomas de outras doenças que podem ocorrer. Existem algumas doenças que estão circundando aí a nossa região, o pequeno besouro das colmeias, cria pútrida americana, cria pútrida europeia, que são doenças que raramente aparecem, mas, por exemplo, o pequeno besouro das colmeias ele foi introduzido em São Paulo, já está disseminado pela região ao redor de São Paulo e já chegou no Paraná. Então é questão de tempo para ele chegar aqui em Santa Catarina e a gente precisa ficar atento. E nesse projeto, então, nós fizemos um treinamento do pessoal que vai fazer as coletas para identificar, reconhecer os sintomas das principais doenças e pragas das abelhas e poder reconhecer, em caso de mortalidade, o que pode ter acontecido. Então, no caso do desaparecimento ou mortalidade de colônias, a gente poder ter uma boa ideia do que aconteceu. São 10 localidades de Santa Catarina onde são coletadas amostras de insetos. Essa amostragem de diferentes regiões possibilita um amplo estudo sobre a incidência de doenças e condições de sanidade dos enxames e colmeias. Então a gente tem esse projeto que iniciou o ano passado, então é um projeto bastante grande, ele envolve 10 locais de coleta de amostras de abelhas, envolve então os extensionistas que estão nesses locais aí, então é uma grande parceria entre a pesquisa e a extensão. A gente está conseguindo coletar amostras de diferentes regiões do estado, então são regiões com climas diferentes, microclimas diferentes, e tudo isso vai fazer com que o comportamento das abelhas seja diferente. Então também isso pode acarretar numa flutuação populacional de pragas e doenças diferente em cada local. E a gente precisa saber, hoje não existe nenhum dado em Santa Catarina, no Brasil é muito difícil achar dados confiáveis sobre essa questão de pragas e doenças de abelhas. Então esse trabalho que a gente está fazendo, que deve ir nos próximos pelo menos 3 anos, é fazer um monitoramento dessas pragas e doenças em abelhas com ferrão. O procedimento então a gente pega as abelhas individualmente, uma por uma, pega com uma pinça e puxa o ferrão, junto com o ferrão vem um pedaço do intestino sempre, colocamos numa lâmina,
maceramos esse pedaço do intestino para que os esporos saiam lá de dentro e a gente consiga ver, colocamos a lamínula e levamos para o microscópio. Então no microscópio a gente tenta encontrar os esporos. Então um dos passos é ver se tem ou não tem esporos. Então dessa amostra de abelhas a gente pega entre 12, 20 abelhas para ver se tem ou não tem esporos e a gente vai poder ter uma ideia da quantidade de abelhas que estão infectadas na colônia. E a partir do momento que deu positivo pelo menos uma amostra, então nós fazemos a contagem de esporos. Que daí é um outro procedimento que a gente faz com outro tipo de lâmina especial para fazer a contagem do número de esporos por abelha, que aí vai dar um indicativo realmente da quantidade de esporos, se está muito alto ou muito baixo. O pesquisador André explica também como a fruticultura se beneficia dos estudos que buscam entender melhor a saúde das abelhas. Hoje a apicultura na Epagre é uma referência em extensão. A gente tem uma equipe de extensão extremamente capacitada, com muitos técnicos atuando aí muito forte na área de extensão rural, mas a pesquisa está crescendo aos poucos, né? Então a gente está dando mais tempo, né? Tomando mais tempo das nossas atividades com pesquisa em apicultura. O nosso foco aqui também é trabalho com fruticultura, então a gente tem muitos trabalhos de polinização, uso de abelhas para polinização de pomares. E a sanidade das abelhas é extremamente importante pensando nesse contexto de polinização também. Então, se a gente quer produzir frutas de qualidade, a gente precisa ter colmeias saudáveis para fazer a polinização. Então, esse trabalho aqui também ele é feito em colmeias que vão fazer polinização dos pomares. A gente também faz essa avaliação antes das abelhas irem para os pomares e na volta dos pomares, para a gente saber como a polinização, o uso de fungicidas na época da floração interfere também na sanidade das abelhas. Abelhas saudáveis, mais mel e de melhor qualidade. Com os resultados do projeto, o que já é considerado o melhor mel do mundo tende a ficar ainda melhor. A gente extrapola o que usa na abelha no gado. Então, se a gente tem, por exemplo, uma vaca de leite saudável, ela vai produzir mais leite. Se a gente tem colmeias com enxames saudáveis, a gente vai produzir mais mel consequentemente. Então, realmente é um projeto bastante importante. Outra questão é que nós temos quase a metade do mel produzido em Santa Catarina é mel orgânico. Raimundo Martins, coordenador e apresentador do programa de TV Estado de Excelência, entrevistou o economista-chefe da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, sobre os impactos da reforma tributária na economia e nos diversos setores. Veja agora a primeira parte da entrevista com Pablo Bittencourt. A reforma tributária, que há muito tempo se discute no país, finalmente foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora está sendo debatida pelo Senado, que precisa aprovar em 2 turnos por pelo menos 3/5 dos parlamentares para que ela seja promulgada. E para falar sobre os efeitos do novo Código Tributário, convidamos o economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Pablo Bittencourt. Pablo, quais são os benefícios da reforma para o nosso sistema de tributação? Raimundo, excelente pergunta inicial. A reforma tributária tem 3 princípios norteadores e que são os grandes benefícios para o nosso sistema de tributação indireta, né? Ou os tributos, é sempre bom lembrar, a gente está falando de tributos sobre o consumo, né? Não é sobre a renda, não é uma tributação sobre folha de pagamento, é uma tributação exclusivamente sobre bens, né? Então, quais são esses grandes benefícios? O primeiro benefício é a não cumulatividade. Quer dizer, você só paga aquilo que adicionar de valor na cadeia de produção. A segunda, ou o segundo grande vantagem da reforma tributária é a simplificação. Veja só, hoje nós temos, Raimundo, mais de 5.000 legislações de ISS. A gente tem 27 legislações de ICMS e cada uma dessas legislações tem mais de 1.000 páginas, às vezes, de regulamentação do ICMS, ou seja, daquilo que é cobrado e como é cobrado, né, nas relações de compra e venda. E só para esses 2 tributos ainda vão ser substituídos IPI e PIS e COFINS. Então veja que a gente vai substituir todo esse volume de regulamentação por uma legislação só de IBS e CBS, que são legislações idênticas. Tá? A única diferença desses 2 tributos é que um tributo é da União, que substitui PIS, COFINS e IPI,
e o outro é uma tributação que substitui o ISS e o ICMS, mas elas são o que a gente chama de um IVA dual. É uma tributação de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, mas ele é dual porque cada parte da arrecadação vai para um ente federativo. O último benefício que a gente tem é que a gente vai deixar de lado ou vai diminuir muito a guerra fiscal. Porque agora, no lugar da tributação estar na origem do produto, tal como é hoje, quer dizer, hoje onde a empresa está, é onde ela gera arrecadação, né? Ela gera arrecadação para o Estado, a tributação será no destino. E aí a gente vai ter como mecanismo de incentivo ao desenvolvimento ou ao desenvolvimento regional, um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo de desenvolvimento regional, ele é limitado. Cada estado vai ter um volume de recursos e vai ter que olhar dentro da sua estrutura produtiva aquilo que é prioritário para ele desenvolver. E como funcionarão esses fundos? Bom, a gente vai ter nessa reforma 2 fundos. Um fundo que se chama Fundo de Compensações, tá? Que é um fundo criado para compensar todos os incentivos que foram dados até maio de 2023, eventualmente pode ir até 2028, quando o ICMS continua existindo, né? Tem um período de transição. Mas quer dizer, o que é isso? É um fundo de, digamos assim, de segurança jurídica, porque esses incentivos foram dados no passado para que as empresas fizessem os seus investimentos. Agora, não é justo que essas empresas que definiram os seus investimentos em determinado local, por causa de uma mudança tributária, tenham perdas, né, nesses incentivos que foram dados no longo prazo. Então foi criado um fundo, esse fundo é um fundo que soma 160 bilhões e ele vai ser dado para compensar então essas empresas que tiveram incentivos de ICMS. O outro fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, esse fundo é um fundo que terá 40 bilhões por ano a partir de 2033 e esses 40 bilhões são divididos entre os entes da federação, mais especificamente entre os estados, que vão fazer a sua gestão para incentivo para o desenvolvimento regional. Todo esse processo é consenso ou há resistência em alguns setores? Todo mundo fica um pouco com medo do que é que vem depois. Então veja só, essa reforma ela vai fazer uma coisa super importante que vai alinhar as melhores práticas internacionais. E ela promete não aumentar carga tributária. Agora, o que existe hoje no sistema atualmente é um total desequilíbrio entre setores. Alguns setores pagam muito pouco de tributação e outros pagam muita da tributação. A indústria, por exemplo, chega a pagar 47% de tudo aquilo que produz vira imposto. Então vejam só, o que a reforma vai fazer é criar uma alíquota única para todo mundo, ou idealmente, né, seria uma alíquota para todo mundo. Isso vai depender bastante das nuances, a gente pode falar mais sobre isso, mas em geral a ideia básica é essa. Agora, se alguns pagam muito hoje, né, e vão passar para uma alíquota mediana, igual para todo mundo, significa que os que pagam pouco vão ter que passar a pagar mais. Então esses setores que vão ter que passar a pagar mais do que pagam hoje estão com muito medo, inclusive gerando desinformação para dificultar a aprovação da reforma. E eu diria que aí é um grande erro, porque no final das contas, um sistema mais igualitário e com um sistema mais sofisticado, mais próximo das melhores práticas internacionais, ele é benéfico não só para quem paga muito hoje e vai pagar um pouco menos depois. Ele é melhor para toda a economia, porque ele empurra o desenvolvimento para frente e acaba gerando benefícios maiores para todo mundo. E com esta análise sobre os impactos da reforma tributária na economia, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Forte e cooperado abraço e até o nosso próximo encontro.